Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, nosso abraço fraterno e muito carinhoso a todos vocês, aqueles que nos acompanham pela internet, este web encontro fraterno, que se desenvolve nas dependências do Centro Espírita Vicente de Paulo como forma de reunião pública. Aqui nós temos a oportunidade de nos aproximarmos mais de Jesus Cristo, aprofundar o estudo em torno do Evangelho, compreender os horizontes trazidos pela revelação dos bons espíritos através da mediunidade e nos confraternizarmos como amigos, como irmãos, como filhos de Deus, levando a fraternidade, o humanismo, levando a boa convivência através da religiosidade. Então, seja muito bem-vindo a este web encontro e antes de nós iniciarmos as nossas atividades, nós vamos pedir ao nosso irmão Gúbio que faça a oração de abertura da reunião da noite. Boa noite a todos. Vamos orar, elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos a Deus nosso Pai, trazendo a nossa lembrança, a imagem de Jesus, a sorrir para nós, abrindo os seus braços, aguardando-nos com um abraço aconchegante, a figura majestosa do nosso querido Mestre, que tanto nos conforta e nos consola. E a Ele, então, e a Deus nosso Pai, que dirigimos as nossas palavras e sentimentos deste momento. Primeiro em agradecimento. Agradecimento por mais um dia, por mais uma noite e oportunidade, onde estamos aqui compartilhando entre nós, presencialmente ou não, os seus ensinamentos divinos e a oportunidade de, entre irmãos, fraternos que somos, nos congratularmos uns aos outros, refletindo na mensagem divina que toca fundo aos nossos corações, trazendo até nossa alma a lição necessária, a palavra que nos acolhe, que nos consola, a lição de encorajamento, a lição que nos auxilia a robustecer a nossa fé, a nossa coragem, a caminhar diante mesmo das dificuldades, das tribulações e dos desafios. Mestre amigo, tu que nos ensinou a verdade através do exemplo do bem, do amor, da caridade ao próximo, do perdão, faz de nós agora instrumentos da tua vontade, que estejamos abertos em ouvidos e em coração, para receber as lições da noite, pedindo também para que abençoe o nosso querido Maxilânio, o nosso palestrante. Abençoe esta casa de oração, abençoe a todos os seus participantes, aos seus trabalhadores, aquelas equipes, tanto do plano material quanto do plano espiritual, que fazem a consecução das suas tarefas e dos seus trabalhos. Que o Senhor esteja no lar e no coração de cada uma delas. Com a permissão tua, mestre amigo, e também com a certeza de que a equipe espiritual Vicente de Paulo, muito antes, trabalhando aqui junto conosco, estamos dando por início mais uma reunião deste domingo, dando graças a Deus. Que assim seja. Bem, nós agradecemos o nosso irmão Gúbio. Querido irmão, querida irmã, você que nos visita pela primeira vez aqui no Centro Espírita Vicente Paulo, você que nos acompanha em primeira hora no site YouTube do nosso centro, Centro Espírita Vicente Paulo, sejam muito bem-vindos, conheça as nossas atividades, você está numa instituição quase centenária, muitas gerações de trabalhadores passaram por aqui, provavelmente, ou com certeza, é o centro espírita mais antigo do estado de Goiás,
Então tem muita história bacana, e agora, no dia 26, sexta-feira, a partir das 19 horas, nós teremos uma nova eleição. Então, aqueles que são sócios contribuintes, que queiram ter mais informação, foi lançado o edital, só nos procurar a secretaria, que ali você tem mais informações. Nós também temos a livraria Tito Leite, com títulos sendo lançados, títulos clássicos de todas as editoras. Se você tiver interesse, acesse o nosso canal, deixe mensagem, peça para participar do nosso grupo WhatsApp, que ali você tem oportunidade de fazer amigos, trocar ideias, se informar sobre notícias do movimento espírita em Anápolis e região, e também de comprar um bom livro, dar de presente um bom livro. Não há um presente mais elogiável e honroso do que a gente presentear alguém com boas ideias, e o livro é uma dessas formas. Você que é jovem, nós temos aqui na nossa instituição sempre encontros focados também para a juventude, com entrevistas, e logo, logo nós teremos também atividades juvenis com um formato um pouco mais amplo. Então, reunião espírita é sempre uma reunião de família. É uma reunião para as crianças, é uma reunião para os jovens, é uma reunião para os adultos, é uma reunião para aqueles que tenham mais experiência e que queiram também deixar a sua contribuição. Então, vamos apertar esse calor humano e estarmos juntos todos os domingos aqui, a partir das 19h30. Hoje nós temos a gratíssima satisfação da presença de um irmão que eu já considero nosso conterrâneo, porque ele está sempre presente aqui na cidade de Anápolis, dedicadíssimo, estudioso da doutrina espírita, hábil comunicador, e nosso irmão Maxilânio Lacerda, que já é um amigo dessa instituição há longas datas, hoje vai falar um pouquinho sobre o tema Zaqueu, bem-aventurado sejas tu, servo e fiel. E a ele nós deixamos a palavra, desejando uma experiência muito positiva e satisfatória para todos vocês. Muita paz. Boa noite, amigas e amigos. Uma grande satisfação voltarmos a essa casa que consideramos como nossa, e é uma felicidade imensa estar fazendo isso de forma presencial, podendo trocar olhares, trocar calores que são oriundos desse momento particular do encontro presencial. Hoje nós vamos falar de um encontro presencial que aconteceu há quase 2000 anos atrás, quando Jesus se deparou com esse publicano chamado Zaqueu, e ao final desse encontro memorável, Jesus pronunciou essas palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E é importante que esta frase não está anotada no Evangelho, conhecido de todos nós, mas apenas pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. O que nós queremos fazer hoje aqui é um estudo para compreendermos a significante movimentação que há nesses casos ocorridos de fato, aqui não é uma parábola, é um caso real, que Jesus nos legou em todos os seus momentos. A maior parte deles não foi anotado. A maior parte deles estava, como disse João, correndo pelo mundo, e nem todos os livros conseguiriam registrar tudo. Mas os que foram anotados serviram de base para os nossos conhecimentos da grande tarefa de Jesus entre nós. Mas mesmo assim, os evangelistas não conseguiram registrar tudo. Mesmo quando registravam, precisavam registrar parcialmente, uma vez que limitado era o seu espaço, e considerando as condições de registro daquela época, fizeram até demais. E é por isso que o mundo espiritual vem nos ajudar a compreender esta passagem de maneira mais profunda do que pura e simplesmente pelo Evangelho. O que nós queremos agora examinar é esse texto. Por isso pedimos a licença para lê-lo com vocês, a fim de que cada um de nós se situe nele e aí sim possamos caminhar junto na sua interpretação. Diz assim o evangelista Lucas:
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Primeira pergunta que nós queremos fazer aqui: quem é esse personagem, Zaqueu, que está em evidência nesse texto? Quem foi esse publicano? Podemos fazer algumas análises iniciais desse texto, buscando a compreensão sempre à luz da doutrina espírita. E nós vamos observar que entre nós, como naquela época, existem almas que são boas, mas que ainda não estão despertas. Caminham pelo mundo sem saber verdadeiramente a sua função espiritual. Vivem, não fazem o mal, mas também não fazem o bem no tamanho do bem que poderiam fazer. E o nosso querido Zaqueu, chamamos de querido porque ao final do texto nós vamos ver como esse personagem é querido. Aqui nós temos um autor que se chama Rodolfo Caligares, que em Páginas de Espiritismo Cristão nos dirá: por este episódio, compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Então, eles não fazem o mal propriamente pelo mal, se entregam sem perceber, até mesmo que estão entregues ao mal. Almas que preservam, contudo, alguns escaninhos idenes às misérias e torpezas mundanas, constituindo-se terreno fértil, onde a semente dos ideais nobres e generosos pode, a qualquer momento, germinar, florescer e frutificar abundantemente. Veja, para muitas pessoas, e na minha história pessoal de vida tenho visto muito isso, pessoas que, um momento importante da vida delas, fazem uma guinada profunda em seus passos anteriores. Pessoas que estavam entregues a se tornarem ricas, buscando apenas o bem-estar material, não fazendo mal, fazendo o que ela acredita ser o certo, mas distante dos que gemem à sua porta, não sentem a dor do outro, estão envolvidos consigo mesmos, isolando-se da dor que nos rodeia a todos. Mas aconteça um fato significante para ele e ele desperta. E normalmente esse processo tem se dado, na esmagadora maioria dos casos, pela dor. A dor é um movimento de despertar consciências que nós temos. Muitos de nós permaneceríamos fora deste reduto do estudo espiritual se não tivéssemos sido acudidos, ou melhor, sacudidos pela dor. Porque a dor tem o condão de acordar-nos do sono torpe e do sono passageiro da carne, que muitas vezes fazem nos perder uma encarnação inteira. Diz o benfeitor Rodolfo: Zaqueu era uma dessas almas.
Veja que Zaqueu conhecia Jesus, porque senão ele não teria corrido à frente para ver Jesus de perto. De alguma forma ele ouvira falar de Jesus. E isto é um significado que algo dentro dele já o chamava para um trabalho antes mesmo do encontro com Jesus. E nós vamos conhecer isso melhor quando estivermos diante de informações que somente a doutrina espírita nos permitiu. Diz ainda ele, Rodolfo, a doutrina do mestre encontrara ressonância, fez vibrar as fibras mais profundas da alma, do coração do nosso querido Zaqueu. Porque, no fundo, ele já ardia em desejo de conhecer Jesus, porque algo o atraía a Jesus. Certas situações em nossas vidas nos atraem e a gente não consegue articular isso em uma racionalidade que seja matematicamente compreensível, mas de uma forma incompreensível, não obstante real. Sentimos uma atração por algo que não está ainda dentro do nosso contexto vivencial. Isso acontecia com ele. Ele tinha um desejo incontido, íntimo, apesar de ser um publicano, apesar de ser rico, de conhecer Jesus. O ponto aqui é para o que despertar? Porque despertar é um processo para todos os movimentos. Eu posso despertar para estudar, eu posso despertar para trabalhar, eu posso despertar para ser uma pessoa de proeminência no mundo. Mas eu preciso despertar, no fundo, para as minhas razões essenciais de viver. E aqui, diz Allan Kardec, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva o homem de bem ao homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. Quando você é um verdadeiro espírita, quando eu sou um verdadeiro espírita, quando nós somos verdadeiramente espíritas, automaticamente somos verdadeiros cristãos, porque o espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, vivido novamente, tal como nos foi legado pelo nosso querido mestre no século I, dessa contagem que nós temos hoje. E é por isso que Kardec assinalou claramente que é necessário compreensão. Porque como eu vou, sem compreender algo, seguir cegamente? Durante muito tempo a gente segue cegamente, mas chega um momento que a gente não consegue avançar porque a nossa fé vacila. Mas quando a gente sabe, a gente vai, porque algo dentro, mesmo que a gente não consiga articular isso em raciocínios lógicos, diz-nos que nós estamos no caminho certo. Isso chama fé raciocinada na linguagem espírita. Mas não basta saber. O saber pode me tornar-nos pessoas insensíveis. O puro saber pode fazer ficar qualquer um de nós, mais orgulhosos por saber. Muita gente adora mostrar o seu saber para se tornar evidente perante os outros, ou na linguagem dos meninos, para aparecer. Mas o problema é que isso não é o objetivo essencial ainda que precisa ser despertado. Isso é meio. Você precisa saber, para depois de saber, sentir. Por isso que ele diz, sobretudo, além disso, não basta você compreender, sobretudo, precisa ser sentido. É quando nós vimos agora Rodolfo Caligares falando, o nosso coração entra em ressonância com outro coração. É quando dentro do meu coração está vibrando o coração de uma pessoa pela qual experimentamos os mesmos sentimentos. E aqui sim, nesse momento, por aquele tempo em que eu estou experimentando isso, eu sou um verdadeiro cristão. Kardec então faz uma pergunta. Será então necessária, para compreender as consequências morais do espiritismo que faz você sentir, uma inteligência fora do comum? Então, para você compreender, você precisa ser uma pessoa fora do comum de inteligência? Ele mesmo responde, não. Tanto que há homens, há pessoas de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, comuns, simples, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem
com admirável precisão os mais delicados matizes, os mais delicados detalhes do conhecimento espírita, por consequência do conhecimento do Evangelho. Então vejamos que há algo além da idade cronológica, do conhecimento científico, do conhecimento intelectual propriamente dito, que permite que uma criatura consiga assimilar com facilidade uma determinada doutrina como essa. E Kardec diz, provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Em minha história particular de vida, eu tenho assistido companheiros na faculdade, ao longo dos nossos trajetos no campo do trabalho, que são de uma inteligência especial. Você percebe como aquela pessoa se destaca pela inteligência. Não obstante, totalmente sensível. Temos que fazer uma demissão em determinada planta. Não sente absolutamente nada em ter que tirar 300, 400 pessoas dos seus trabalhos. Fazem isso com uma facilidade e com uma habilidade e inteligência que faz aquela empresa ganhar muito dinheiro. Mas o seu coração não vibra com as famílias dos 300, 400 que ficarão sem emprego. Isso, então, os habilitam a compreender. Mas só o compreender não habilitará a eles a entrada na porta do céu, porque isso ainda está longe de ser o essencial da vida. Precisa sensibilidade. Quando não temos sensibilidade, ainda estamos um ponto aquém de onde precisamos estar. Kardec diz que essa sensibilidade se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade porque tem um amadurecimento com as experiências. Maturidade, por isso, independe da idade, do grau de instrução da pessoa ou do espírito encarnado, porque é peculiar, característico, próprio, inato ao desenvolvimento, em sentido especial do espírito encarnado. Em outras palavras, depende da história evolutiva da criatura. Quem é hoje mais sensível do que hoje é mais insensível, não é melhor, não, é que viveu mais, aprendeu mais, e hoje já vibra nas cordas da sua alma esse movimento do sentir. O outro, que ainda é insensível hoje, dia virá. Nas suas experiências, pelas quais ele será necessariamente convidado a passar, ele desenvolverá, ele amadurecerá o seu senso moral. E isso fará que um dia ele não tome a decisão com um coração tão insensível como ele tomava naqueles idos movimentos do passado. Então a sensibilidade se desenvolve. Por isso não temos que julgar ninguém, apenas constatar. E é melhor constatar em nós mesmos do que nos outros em que ponto desta curva de evolução eu me encontro. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírito verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. São palavras de Allan Kardec. Para que a gente entenda isso com tranquilidade, significa dizer que se a dor do outro ou a alegria do outro entra em ressonância comigo, eu já estou, de alguma forma, me ocupando com o outro. Porque quando o outro passa por mim e eu não sinto, sejam as suas alegrias, sejam as suas dores, eu estou focado em mim mesmo, num processo de egocentrismo. Eu giro em torno de mim. Significa que eu ainda não fiz as experiências que a vida me oferecerá para ser socorrido por um outro que me fará acordar a percepção de que ninguém vive só, de que todos precisamos uns dos outros. Então, adiantamento moral equivale a sentir o outro dentro de si mesmo e, nesse momento, se torna essa criatura um verdadeiro cristão. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina que lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Então, para ele, aquilo toca na sensibilidade que para o outro é completamente insensível. E Kardec resume belamente. Em resumo, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna fé.
Ele não vacila, porque na intimidade dele ele sabe que aquilo é o que precisa ser. E fecha numa analogia perfeita, Allan Kardec. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Uma música extremamente sensível que você derrama lágrimas. O outro passa por ela e nem direito se deu conta dela. Está errado o outro? Não, não tem experiências. Aquilo ainda não toca na alma dele, portanto não vibra, não entra em ressonância. Logo, ele não se movimenta na direção daquela música. Aquela música não o sensibiliza. E o mesmo vale para os nossos encontros que a vida nos oferta no dia a dia. Mas vamos dar uma olhada rápida no versículo de 1 a 4. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Eu vou pular, porque nós já lemos. Informações históricas, em primeiro lugar. O encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu em Jericó. Ayará, em hebraico. Cidade localizada a 12 quilômetros do Mar Morto, cujo nome significa provavelmente lua ou cidade da lua. Só para nós nos situarmos de onde se passou esse encontro. Essa localidade da Judéia era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso, onde ocorria grande circulação de dinheiro. Não foi por acaso que Jesus colocou essa cidade como a referência daquele homem que ia de Jerusalém para Jericó, porque essa era a cidade mundana, Jericó era a cidade do Espírito. Esse é o ponto fundamental. A ida a Jericó foi um momento especial para Jesus. Por quê? Porque logo depois começaria o seu suplício, culminando com a crucificação dele. Seria a última vez que ele passaria em Jericó. Rapidamente, o versículo de 5 a 10. Vamos analisar isso com a riqueza que Kardec nos trouxe de informações acerca dos bens materiais. Diz Kardec assim: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a riqueza que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Então, através da riqueza, você pode desenvolver o campo da intelectualidade, no mínimo. E se você for um mordomo fiel, pode desenvolver o seu campo moral numa experiência muito difícil, que é lidar com a riqueza. Emmanuel vai ensinar que cada criatura recebe determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher. Não importa se eu estou na experiência da riqueza, se eu estou na experiência da falta, da carência. Importa o que eu vou fazer da oportunidade que todo dia eu recebo de lidar com as situações que me foram colocadas como experiências para o meu próprio progresso. Agora vamos voltar, feito esse introito importante e necessário, à pergunta: quem foi Zaqueu? Olha o que diz aqui nesse momento, no Difusão Espírita Emmanuel. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Jesus, no entanto, olha que interessante, corria na boca pequena, como diz a linguagem popular, que ele era avarento e que ele era incorrigível, ou seja, não mudava.
Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Jesus via além das aparências. Então, muito cuidado com o que ouçamos de alguém. Pode não corresponder o que esse alguém realmente o é. Ainda sobre quem foi Zaqueu, vamos buscar os bastidores em que Jesus e Zaqueu, no encontro íntimo na residência de Zaqueu, têm a oportunidade de apresentar uma nova face que Lucas não pôde mostrar. Isso foi anotado pelo nosso Humberto de Campos num livro especialmente importante que se chama Boa Nova. Lá no capítulo 23, que ele intitula de O Servo Bom, nós vamos ter esse encontro detalhado, o que não pôde fazer Lucas no seu evangelho. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Ele se dava conta disso, de que era mal visto pela sociedade. Mas desde muitos anos, olha que coisa interessante, nós não sabíamos disso antes de Humberto de Campos. Desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Então, antes dele conhecer Jesus, ele já estava fazendo o que lhe competia, segundo o que ele dava conta de fazer. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, parece os dias de hoje, né? Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Então, gente, ele já ajudava os pobres que as pessoas não se davam conta. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Ele contou isso para Jesus. E olha o que Jesus diz para ele. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou. Os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Os servos da minha casa nunca me encontraram sem a disposição de servi-los. Mas ele não era o maior? Como ele vai servir os servos dele? Pois ele está dizendo para Jesus, e Jesus diz, regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. Ele estava diante do Senhor. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo, que ele já fazia antes de subir naquele sicômoro. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria. E aí Lucas anotou essa parte. Que repartirei hoje com todos os necessitados da metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizarei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Aqui é um trocadilho, porque Jesus, na língua original, Yeshua, quer dizer, traduzido literalmente, salvação. Então, quando Jesus entrou na casa dele, entrou a salvação, que representa o modelo e o guia para todos nós. E por isso Jesus, contemplas em tua casa a verdadeira salvação, fez um trocadilho. Quando ele faz a caridade é sinônimo de salvação. Mas, interessante como são as coisas, né? Tenta-se fazer uma obra e sempre há os perturbadores da obra. Tenta-se fazer uma visita e há aqueles que sempre causam alguma dificuldade, obstam alguns empecilhos. E os nossos movimentos de hoje são semelhantes à daquela época. Não necessariamente porque está fazendo mal, não. São os valores, são as suas convicções, cada um as tem, nós precisamos respeitar umas dos outros. E naquelas épocas passadas, também as pessoas as tinham. E entre os apóstolos também existia esse processo. E eles achavam
os apóstolos, na sua maioria, alguns tinham dúvida disso, outros mais certeza, que Jesus não deveria jamais se envolver com pessoas ricas. Porque eles achavam que o evangelho deveria ser só para os pobres. E aí, esse processo estava sendo discutido entre os apóstolos, conta-nos o benfeitor Humberto de Campos, quando Jesus teve essa oportunidade de educá-los. Disse Jesus: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Gente, tem pessoas que têm conflitos. Eu não posso ser espírita se eu não for pobre. Tem pessoas que pensam assim. Eu tenho que largar tudo para ser espírita. Já vi pessoas assim. Cuidado. Cuidado. Vamos ouvir Jesus. Qual a esmola maior? A que socorre a necessidade de um dia, dando uma ajuda de um dia, ou a que adota providências para uma vida inteira, dando escola, dando trabalho digno, dando condições para se dignificar, ou ajudando no momento em que a criatura está quase morta de fome? Qual das duas? Pergunta Jesus. Qual delas é maior? E ele mesmo responderá: no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E, por vezes, atiram moedas douradas aos famintos que passa, procurando livrar-se da sua presença. Não por caridade propriamente dita. Os segundos, os que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Ele não separa no extrato social quem é o chefe, quem é o subalterno, quem é que cuida de limpar da parte mais humilde de um trabalho, ou quem é que toma as decisões mais importantes para uma determinada organização. Simplesmente ele trata todos como auxiliares de esforços, como membros de uma mesma família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo, fazendo referência àquela parábola dos mordomos fiel. Sim, amigos, responde ele agora, felizes os que repartiram os seus bens com os pobres. Então, aquele que reparte ajuda é feliz. Mas, bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado, não é uma pessoa, o mundo é um grande necessitado, e que sabem assim servir a Deus com a riqueza que lhes foram confiadas. Então, atenção, a resposta é clara. Podemos ajudar individualmente, mas se os recursos foram confiados em nossas mãos, e eles são muitos, o nosso trabalho vai além. Precisamos tratar o mundo como um grande necessitado e estender a fortuna que nos foi confiada por administração, porque não pertence a nós, mesmo que tenhamos aparentemente ganhado-a à custa de nossos esforços, ela não pertence a nós. Porque se o pai quiser tirá-la naquele momento, ele tira. Você dirá, mas puxa, eu fiz o meu esforço. Sim, mas tem gente que faz o mesmo esforço seu, e tem mais interesse que você e não consegue amealhar essa riqueza. Será por quê? Será por quê? Porque aquela riqueza não está na sua mão por acaso. Nós vamos refletir, minhas amigas e meus amigos, porque se nós olharmos a nossa posição na vida, nós podemos nos situar no que nos compete fazer diante desse mundo inteiro que é o necessitado. É óbvio, cuidando da parte desse mundo onde nós estamos plantados, onde temos que florescer, onde temos que frutificar para o bem comum, da ambiência onde nos encontramos. Diz Humberto de Campos, para as nossas reflexões finais, foi então que Jesus, reunidos todos, contou a famosa parábola dos talentos.
Poucas pessoas se dão conta disso. Foi depois dessa passagem com Zaqueu que Jesus contou a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Minhas amigas e meus amigos, esse texto que nós trouxemos para o estudo de hoje tem o propósito de fazer-nos refletir sobre o nosso próprio despertamento. O convite de Jesus tem nos sido endereçado por 2000 anos consecutivos. Nós estamos vivendo oportunidades umas atrás das outras de conhecê-lo e nos tocarmos pelas benditas experiências que ele nos legou. E aqui nós temos um cidadão comum, como qualquer um de nós, que já havia se tocado, mas envolvido pela atmosfera magnética de Jesus, tornou-se mais ainda tocado. Como estamos nós nesse processo de nossa maturidade, do senso moral, da maturidade da nossa sensibilidade? Já somos aqueus? Ou somos aqueles ainda que dizem, nossa, ele vai entrar na casa de um rico? Qual deles será que nós somos? Esta a reflexão que propomos que cada um leve para si mesmo e faça na intimidade do seu coração. Muito obrigado por sua atenção, muita paz e muita paz para todos nesse planeta. Bem, nós aqui agradecemos nosso querido irmão Maxilânio Lacerda. Nós deixamos um abraço carinhoso do Movimento Espírita de Anápolis e região, a todos aqueles do Movimento Espírita de Brasília, que ele possa levar esse abraço amigo. E agradecemos também a oportunidade de contemplarmos uma reflexão sobre heróis da fé, como esse Zaqueu, o homem rico que tentou avistar Jesus pendurado em uma árvore e teve a gloriosa oportunidade da visita da salvação à sua casa. Então, essa reflexão toca a todos nós e especialmente a você. Quero reforçar aqui a palavra do Maxilânio quando disse, anotado pelo antigo nordestino Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras, já desencarnado, em que ele diz, Senhor, como estou feliz, estou alegre com a sua visita e sua presença aqui. Eu espero que você, que nesse período de pandemia, passou pela crise financeira, passou pelo isolamento social, passou pela depressão, você que perdeu, entre aspas, um ser amado, mas que se encontra na realidade do outro mundo, o mundo verdadeiro, você que teve o desafio de titubear na fé, e agora está retornando às suas atividades religiosas, que você também sinta essa alegria que Zaqueu sentiu quando Jesus visitou aquele lar. E, sobretudo, quando esse lar é o nosso coração, a nossa intimidade, quando esse lar envolve os nossos ideais, as nossas convicções, a nossa maneira de praticar a vida. Então, eu espero que essa inspiração o embale no final desse ano, para que tenhamos um final de ano abençoado, muito positivo, e nos prepare para os desafios do ano posterior, o ano de 2022. Também, citado por Humberto de Campos, é destacado que Jesus disse, bem-aventurado aquele que divide as suas riquezas com os pobres. Nós estamos chegando no final do ano. Nós sabemos que após esse período de pandemia, a carência material é sobremodo, não só na nossa cidade, mas em todo o país. Pessoas morando debaixo de marquises, pontes, morando em latões, pessoas morando debaixo da lona, em casebres, muitos sem os nutrientes básicos para a manutenção da saúde cotidiana, quantos outros abandonados, esquecidos no alcoolismo, no vício das drogas, e a família acabou alienando, cerceando. Nós sabemos que esse grande desafio atual afastou muitos familiares. E agora chegou a hora de nós que nos dizemos religiosos, que nos dizemos cristãos,
que adotamos um ideal poderoso de fraternidade, de solidariedade, possamos dar as mãos e nessa corrente abençoada de solidariedade, levarmos um pouco do que possamos oferecer, ou se não muito, porque muitos podem oferecer o sorriso, o carinho, o abraço, a alegria. E agora, no final do ano, eu peço a todos vocês que se interem das campanhas que nós temos realizado desde o período da pandemia. Nós levamos cesta básica, nós levamos donativo, nós fizemos visitas a alguns bairros com pessoas muito carentes, que enfrentaram grandes desafios sociais nesse período de pandemia, e nós gostaríamos também que você aderisse a essa ação de promoção social e participasse conosco. Procure a secretaria, se informe com o que você possa colaborar. Às vezes, não só um pacote de alimento, imaginem vocês, um pacote de café de 250 gramas, R$ 7, R$ 8, que é um item básico que quase todo brasileiro consome. Agora, imagina arroz, feijão, itens de cesta básica, leite, carne, coisas que possam alimentar, inclusive, as crianças. Nós realmente precisamos nos mover. Nós realmente precisamos do esclarecimento e de nos unirmos. Se nós não podemos ajudar muita gente, mas pelo menos aqueles que forem alcançados, que sejam alcançados com essa alegria, com esse afeto, esse humanismo que é essencial que todos nós carreguemos. Então eu peço a colaboração de todos vocês, você que está aí nos acompanhando pelo canal, deixe a sua mensagem, acesse o nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo do Instagram. Também, se você quer participar de alguma maneira, é só conversar conosco, que essa rede de solidariedade, junto com de outras religiões, de outras legendas, vai acompanhar a sociedade brasileira. Nós queremos dizer também que no dia 26, às 19 horas da noite, sexta-feira, nós teremos a eleição. Então, aqueles que chegaram depois, aqui na nossa reunião pública, presencial, no Centro Espírita Vicente Paulo, se você é sócio contribuinte, procure a secretaria, se intere como é que está a sua condição. E eu queria dizer uma coisa especial. Toda eleição em qualquer instituição, não precisa ser apenas religiosa, não representa apenas uma troca de nomes. Toda eleição representa uma renovação dos ideais, um fortalecimento dos contratos, dos combinados, dos projetos, da execução de tudo aquilo que faça bem para a instituição. E como nós estamos numa instituição religiosa, o que faça bem para fortalecer o trabalho espírita, a comunicação espírita. Nós temos as reuniões mediúnicas, as ações de promoção social, atendimento fraterno, a evangelização infantil, nós temos os programas sociais, nós temos o momento do passe, as reuniões públicas, os grupos de estudo, nós temos tantas ações que religiosamente são desenvolvidas aqui e que você pode participar, inclusive, como trabalhador. Então, nós fazemos questão não só de divulgar essa eleição, mas de dizer que nesse novo projeto, com novas ações, com uma motivação renovada, você também pode participar com a gente. Então, seja bem-vindo, também procure os trabalhadores, a secretaria, tome notícias desses projetos que estão sendo desenvolvidos para o ano que vem, porque com certeza todos nós unidos representaremos aquela igreja dos primeiros dias do cristianismo, desenvolvida em início na casa de Pedro e depois popularizada em muitos lares, em que as pessoas se aliançavam como irmãos, como família, apesar de não ter o mesmo sangue, e todos se entreajudavam, todos trabalhavam a benefício de todos. A casa espírita, também como uma igreja de Jesus Cristo, funciona dessa maneira, com todos abençoando todos em nome de Jesus. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e para encerrarmos essa primeira parte das nossas atividades, eu peço que todos fechem os seus olhos, para que a gente possa orar juntos e pedir a Deus que nos abençoe neste momento. Jesus amado, nós viemos de coração aberto a esta casa espírita. Como tantas igrejas espalhadas neste Brasil continental, nós aqui estamos reunidos em nome de um novo ideal, de um novo modo de vida, em nome, Senhor, de oferecermos a nossa melhor parte na família, na sociedade, no trabalho e em todos os lugares. Queremos, assim como Zaqueu, nos sentirmos
tocados por algo maior, algo que provoque, que mexa com as nossas entranhas e nos faça nos arrependermos dos nossos erros, entendermos as nossas quedas morais, as nossas falhas e nos sabermos filhos de Deus e que fomos criados para o progresso. E queremos progredir, Senhor. Queremos progredir na nossa conduta, na nossa ética, queremos progredir na nossa maneira de ser família, queremos progredir na nossa maneira de ser cidadão, na nossa maneira de ser cristãos. E precisamos, Senhor, que o Teu amor nos contagie cada dia mais, fortalecendo o que há de bom e educando o que ainda há de ignorância. Agradecemos, Senhor, por entendermos que Zaqueu foi um homem de fé, que venceu as próprias limitações, as riquezas do mundo, da vida mundana, e se converteu para um ato de fé poderoso, de servir ao próximo e de se preparar para a Nova Jerusalém. Aquele momento, aquele lugar em que os homens se reunirão em torno de algo poderoso que se chama amor. Precisamos de mais amor no mundo, Senhor, e podemos começar hoje, aqui e agora, a partir dessas reflexões, a partir do trabalho religioso, a partir da nossa convivência em casa com o nosso filho, com o nosso esposo, a nossa esposa. A partir, Senhor, da maneira que tratamos o nosso vizinho, da maneira que nos solidarizamos com a dor do mundo, com o drama humano, com a tragédia social. Ó Senhor Jesus, nós viemos a esta casa espírita buscar as ferramentas para o bom combate no mundo lá fora, mas também no mundo aqui dentro. Esse mundo fervilhante, cheio de medos, cheio de tristezas, mas também cheio de alegrias, também cheios de ideais. E queremos, Senhor, que as palavras desse querido irmão, Maxilânio Lacerda, que veio da tua terra visitar esta cidade abençoada e trazer um pouco da pureza da doutrina espírita revelada mediunicamente pelos espíritos que representam a vida. E queremos, Senhor, que essa vida também seja na nossa existência, no nosso cotidiano, em abundância. Queremos, Senhor, orar pelos projetos desta casa, pela eleição, queremos orar pelo trabalho espírita aqui desenvolvido há quase 100 anos. Queremos orar por aqueles desencarnados que estão do outro lado, torcendo por nós, batalhando por nós, tutelando a todos nós. Mas queremos te pedir, Senhor, especialmente pelos desencarnados, por aqueles que atravessaram o véu da morte e ainda estão no escuro, ainda não viram o clarão da tua luz, ainda não entenderam o poder da tua mensagem, ainda não compreenderam o amor de Deus. Queremos, Senhor, que esse amor contagie a todos eles, que recebam a terapêutica necessária, que se aliviem das suas dores morais e que se preparem para esse mundo novo, que é o mundo de regeneração. Graças, Senhor, por tudo que tem feito por nós e nos ajude a levar um pouco também fazendo pelos outros. Muito obrigado, Senhor, que a paz acompanhe a todos no retorno aos seus lares e se preparem nessa segunda parte para o momento do passe. Que Jesus nos abençoe a todos.